Fala Vitrais, a gente está aqui hoje na FEFIC, hoje é o segundo dia de evento, a gente está aqui hoje agora com o Felipe Fogosi. Felipe está aqui entre os autores, está aqui com o seu stand e a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Esse conteúdo está no nosso Instagram e está no nosso YouTube também, tudo @vitralpodcast, então segue a gente lá. Felipe, você já está há alguns anos aí escrevendo, lançando esse gênero de ficção, mas também tem uma carreira extensa de ator, né? Como é que foi a recepção do público quando você começou a publicar essas obras? Normal, as pessoas às vezes te conhecem fazendo uma coisa e tem que ter uma transiçãozinha para entender que você também pode fazer outras coisas, né? Mas eu digo que, basicamente, eu continuo contando história, né? Como ator, eu conto através do meu corpo, nos quadrinhos, né? As histórias estão no papel, mas são as histórias que eu quero contar. A diferença é essa, né? Quando eu fazendo uma peça, uma novela, um filme, eu tô ajudando a contar a história de alguém e aqui esse material é o meu material, né? As histórias que eu, desde a adolescência, que eu queria contar, escrever, enfim. Então, ano que vem, 2025, fazem 10 anos que eu lancei o primeiro, que é o Aurora, né? O meu primeiro lançamento, que é uma ficção científica com escatologia, nova ordem mundial e tal. Legal. E é isso, eu tenho já 7, né, lançamentos. Tenho procurado lançar quase que um por ano. Tá ventando, tá, pessoal? Tá. E tô produzindo a 8ª já para, né, a minha ideia é lançar no final do ano, ainda em 2024. E é um trabalho que me dá muita alegria, né? Muita satisfação de poder compartilhar com as pessoas as histórias, né, que eu quero contar, vamos dizer assim. Legal. E como é que foi essa ideia do caminho que você ia seguir em relação ao estilo de escrita, em relação ao gênero? Você falou que está desde a adolescência meio que pensando essas histórias. Teve alguma influência? Como é que foi isso aí? Não, influências tem sempre, da vida né? inteira, Sim, né? sem Assim, dúvida. mas eu fiz faculdade de cinema aqui, depois estudei 2 anos na UCLA, nos Estados Unidos, me especializando em roteiro. Então é algo que, paralelo à carreira de ator, eu já venho, né, trabalhando faz bastante tempo. Inclusive esse ano tem um filme que eu escrevi chamado Rodeio Rock, que está na Netflix, que é o meu primeiro roteiro filmado, né? Com a Carla Dias, o Lucas Luco, eu faço como ator também, enfim. Mas é isso, assim, eu tenho procurado também alcançar um público. Aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal associa quadrinho só que infantil, né? E, na verdade, dos 7, eu só tenho um que não digo que é infantil, mas que é para todas as idades, assim, eu falo que é mais ou menos como aqueles desenhos da Pixar, que o adulto curte e a criança curte também, né? Sim. Mas os outros todos são adultos, né? Então é, no mínimo, de adolescente para cima, assim. E, então eu busco primeiro formar um público, difundir o quadrinho pro adulto, que às vezes as pessoas têm a curiosidade de comprar, né, porque me conhecem como ator e falam assim, eu vou comprar um quadrinho pela primeira vez e depois me escrevem, mandam um feedback falando, nossa, eu não imaginei que fosse tão legal. Que legal. Que fosse tão imersivo, né? Porque é uma mídia, né? É uma mídia como qualquer outra. E realmente, para quem nunca leu um quadrinho, inclusive, tem 2 que, né, o Lambo e o Knock Me Out que eu fiz, que tem trilha sonora. Eu falei, eu quero realmente criar no leitor a sensação de estar vendo um filme, né? E muitas vezes as pessoas me escrevem. Uma vez um rapaz, um jornalista lá do Recife, falou, olha, eu li, né, o material e você faz um cinema gráfico. Ele falou, eu falei, eu gostei do termo, eu vou usar o termo cinema gráfico. Porque é isso, assim, né, o cinema tem o storyboard, que é quase um quadrinho, né? É um proto-quadrinho. E o quadrinho também, né, não é à toa que tanto cinema adapta, né, quadrinho. Então, é uma narrativa visual, é muito semelhante, né, o quadrinho com o cinema. E é isso, né? Eu busco difundir isso no Brasil, que a gente faça como outros países que, né, sei lá, no Japão, na Europa, você tem quadrinho erótico, inclusive, tem quadrinho, né, eu não faço, mas digo, para adulto, mas né? tem para todos os estilos, todos, tá falando. No Japão tem quadrinho para dona de casa, quadrinho para jogador de golfe, quadrinho para, sabe? Então, é isso, assim, é um material que outra coisa, ele permanece, assim, né? Como o livro tem essa questão da, né, você guarda na estante, você tem né, ele não é temporário, assim, sabe? Então,
é isso, convido o pessoal, né, a conhecer. Tem o meu site que é felipefogozzi.com. O pessoal pode adquirir por lá, ou também me mandando uma mensagem pelo meu Instagram, eu envio para todo o Brasil. E é realmente, né, um material que eu tenho desde uma trilogia de ficção científica, tenho um romance que se passa no mundo das artes marciais, tenho um outro dia que é uma história, é um drama sobrenatural, Comunhão é um suspense com terror psicológico, então tem vários gêneros diferentes, né? Eu fui procurando, vamos dizer, ter um leque de opções de gênero, então, né, o pessoal, em alguma das histórias vai se identificar e vai gostar. Sim. A gente, inclusive, depois de fazer uma imagem aqui geral, são muitos livros, mas tem as capas aqui maravilhosas para a galera ver também, quem está assistindo. E o que você reparou de diferença do momento que você começou até aqui em relação ao público, em relação à ficção? Porque eu percebo que tem uma evolução, parece que está se espalhando mais. Isso que você falou, né? Tem surgido mais nichos, assim, né? A minha impressão é que antes era uma coisa só, tipo Marvel, DC, Sim. Mas hoje tem um mercado maior, né? O Lambo tá inquieto, gente. Ele não para. Só, deixar retinho aqui. Beleza. Enfim, algumas coisas, né, ao longo dos anos, assim, a internet abriu, né, um campo de oportunidades de você produzir como eu produzo de forma independente, né? Então você pode fazer um financiamento coletivo para, né, se autopublicar. Você pode também vender. A questão da distribuição. Quando eu lancei o Aurora em 2015, eu coloquei em bancas de jornais no Brasil inteiro, coloquei em livrarias, como por exemplo a FINAC, que nem existe mais no Brasil, né? Então, hoje mudou, né, nesses anos, nesses quase 10 anos, por exemplo, muitas livrarias estão ou inadimplentes ou nem existem mais, fecharam, né? Então, eu percebi que a venda é muito mais direta com o consumidor, ou através eu tenho meu site, ou através de rede social, né? Claro, eventos também, mas assim, o que tinha antigamente de ponto de venda, de banca, de livraria física, infelizmente tem cada vez diminuído, né? Hoje está na internet, hoje esse ponto a internet. Tem que estar na internet. Sim. E a questão, especificamente falando do mercado cristão, né? Eu acho que é uma luta que eu tenho há muitos anos, assim, das pessoas entenderem que o cristão consome cultura e quer se divertir, quer se entreter. E se não há produção também, né, você vai curtir o quê, né? Você vai ver o quê? E eu acho que uma nova geração está entendendo isso e está falando, não, a gente tem que ocupar também, a gente tem que entrar no meio cultural, a gente tem que oferecer alternativas, né, de consumo para o público em geral, para influenciar. Eu acho que, né, alguns anos atrás a igreja estava meio que fechada nessa questão de estar, vamos dizer, brigando no espaço público, né, oferecendo cultura, seja ela peças de teatro, literatura. O que tinha mais era música, porque sempre teve, né, louvor. Mas enfim, então eu acho que eu fico muito feliz em ver numa feira como essa vários autores cristãos querendo, né, fazer literatura inspirada ou com valores cristãos, que às vezes o pessoal acha tem que ser bíblico. Não necessariamente precisa ser bíblico, né? Se tiver embasado nos valores, na ética cristã, moral cristã, você está alcançando. Mais ou menos o que eu faço com o meu material, né? Legal. Porque nada contra, tem um material excelente de adaptação, por exemplo, de livros bíblicos para quadrinhos, né? Sei lá, Jó, né? Livro de Reis, enfim. Sim. Agora, você pode ter histórias que não são necessariamente bíblicas, mas que são, né, que levam a cosmovisão, né, que tem a ética cristã. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver, né, influenciando, e a gente estiver ocupando espaço na cultura, eu vejo como uma forma missionária, na verdade. Né? Eu vejo a arte como missão, assim. Para a gente caminhar para o final aqui, uma pergunta que eu ia falar exatamente sobre isso, sobre a importância de feiras como a FEFIC e outras feiras que você tem participado aí, para fomentar isso. Como é que você tem visto esse movimento?
Na verdade, eu vou em muitas feiras seculares, vamos dizer assim, né? Vou muitas, desde CCXP, Anime Friends, enfim. E ter uma feira cristã eu acho muito importante, né? Porque além da presença física, né? Que tem uma coisa, né, da presença física mesmo, disso está sendo divulgado, olha, né, existe, está acontecendo, e fomentar público, né? Ter público vindo e, novamente, né? As pessoas começarem a entender, né, que por que só na cultura você acha que, né, não pode ter essa influência. E digo no sentido assim, outros, né, um médico cristão, ele trabalha no seu hospital, né, um advogado, ele tem o seu, né, o seu trabalho. Agora, quem trabalha com cultura, você tem que abdicar daquilo que você faz, né? Não, você tem que fazer cultura cristã e os cristãos que hoje em dia no Brasil, né, eu acho que já estão com mais de 100 milhões de cristãos no Brasil, né, tem que prestigiar, né, tem que falar assim, não, a gente tem agora pessoas que estão produzindo cultura que nos representa e a gente tem que consumir essa cultura, né? A gente tem que, vamos dizer, comprar ideia, validar, né? Apoiar. comprar ideia e validar, né, Sim. porque é isso, a gente está fazendo, e no meu caso específico, eu também faço para o público secular, assim, todos os meus quadrinhos têm essa ideia de falar com quem não compraria um material evangélico, entre aspas, né? Mas a mensagem vai estar ali. Então, eu só sei por amostragem, por experiência, né? Muita gente que, como eu falo, nessas feiras que são... O pessoal compra um material como outro qualquer e depois me mandam, né? Me mandam um Instagram, um post lá, fala assim, nossa, me gerou uma reflexão, né? Me emocionou. Eu tenho alguns feedbacks assim que eu até guardo, que é teve um rapaz, por exemplo, que chegou, tava cogitando quase suicídio, assim, leu uma obra. Que é isso, né? A boca fala do que tá cheio o coração e a gente também bota no papel do que tá cheio no coração. Sim. E é o mesmo espírito, né? Então, eu creio realmente que a arte imbuída dos valores cristãos e do Espírito Santo, ela tem esse poder de transformar, de impactar, né? Amém. Pra gente finalizar agora mesmo, a gente falou do inquieto aqui, o Lambo. Você, pelo que eu entendi, é a sua primeira obra infantil. É isso mesmo? Na verdade, é a primeira obra que você falou geral, né? Para todas as idades. Porque, como eu falei, ao longo dos anos, né? Muitas vezes o pessoal me perguntava, poxa, mas eu queria dar pro meu filho, porque eu falo, olha, os outros é mais ou menos de adolescente para cima, né? Sim. Eu sempre recomendo, inclusive, que, né, que o pai leia primeiro pro pai ler mesmo, que ele vai curtir, o pai e a mãe, mas para os pais que conhecem a maturidade dos filhos, né? Então, ao invés de eu falar a faixa etária, né, olha, lê, você conhece, sabe se seu filho está já apto ou não para ler. Mas eu via que, né, tinha essa demanda, muita gente me perguntava e eu falava, um dia que eu tiver uma história que vale a pena, né, e daí, quando me surgiu a ideia de escrever essa história sobre o cachorrinho, que é uma coisa que todo mundo gosta, um animalzinho, como, né, a alegria que eles trazem para a família, como, né, a presença, às vezes, de um cachorro aglutina ali a família em torno, é muito importante, assim. E eu falei, bom, então essa história vai ser o meu Pixar, assim, no sentido daqueles desenhos que o adulto curte e a criança curte também, os dois no seu nível de entendimento e simultaneamente, né? Então, o Lambo é essa história que é para todas as faixas etárias, o pessoal lê, se emociona, homem, mulher, adulto, criança, e agora o oitavo, né, o que eu estou produzindo esse ano ainda, que vai ser o lançamento desse ano, também vai, vamos dizer assim, a temática vai ser aberta para todas as idades, vai ser o produto também, para as crianças também. A gente estava falando esses dias na Pixar, por exemplo, que as crianças riem e os adultos às vezes choram, né? Porque às vezes é muito profundo e a gente pega umas mensagens assim que às vezes a gente não pegaria quando criança, né? É isso que eu tô, na minha humildade, procurando fazer, assim, né? Legal demais. Felipe, obrigado, viu? Muito obrigado por esse tempo. Obrigado. A gente, tipo assim, ficou muito feliz de saber que ia te encontrar aqui, que ia poder te entrevistar. E, enfim, você vai ter um painel aí amanhã também, né, que vai participar sobre cinema. Enfim, pessoal, acompanha lá nas redes sociais, do Felipe também, da FEFIC. E o que você quer deixar aí, assim, ou uma mensagem, né, pra galera final,
ou as suas redes sociais também, para a galera saber. Novamente, convidar o pessoal, né? Você que de repente nunca leu um quadrinho, experimenta. Né? Experimenta que você vai gostar, vai se surpreender. É tão imersivo quanto, né? Ver um filme, ver um seriado, eu diria que até mais ativo, né? Porque um filme seriado você está sentado passivo ali assistindo, o quadrinho você está virando a página, você que edita, né, a narrativa, fica ali, né, apreciando uma página o tempo que você quiser, enfim. Então, né, deixo novamente o meu site, é felipefolgose.com, e o meu Instagram, que é Felipe_Folgose. É só ou pelo site ou pelo Instagram mandar uma mensagem em direct, eu envio com o maior carinho todo o Brasil, outros países também. E é isso, né? Leiam, leiam e leiam. Fechou, tchauzinho pra câmera. Valeu, galera. Tchau, tchau.